outro olhar. A Ilha de Santo Antão, primeiro votos renovados do bom dia. A Ilha de Santo Antão, Carlos, é por esses dias a capital do ambiente. Primeiro está a decorrer o encontro da Rede Nacional Taola Mais e amanhã é dia da Assembleia Geral. Mas também em Santo Antão está a ser analisados os ecossistemas marinhos da ilha, que é riquíssimos os ecossistemas, na opinião da investigadora portuguesa Teresa Amado, doutora em Biologia. Chama-se a conservação dos ecossistemas marinhos em Santo Antão. Implicações para a política e para a sociedade. O intuito é, no fim, fornecer uma compreensão multidisciplinar sobre a biodiversidade e o funcionamento do ecossistema, bem como indicadores adequados à recuperação, não é? Porque há muitos sistemas, tipo os dos corais, que podem estar a morrer por determinados fatores e nós estamos a tentar recuperar esse ecossistema. E no fim, nós queremos reunir todos os resultados de modo a permitir uma implementação de ações integradas de gestão ambiental, com base, obviamente, no melhor conhecimento científico. Isto é o objetivo principal do Coastal, o objetivo final do projeto, que é para Santo Antão, mas eu e a minha equipa, nós gostaríamos de usar o Coast como um exemplo para aplicar em outras ilhas de Cabo Verde e também em outras zonas costeiras do país africano. Mas como é que surge a ideia? A ideia, assim, não científica, atenção, eu sou mergulhadora, e fui de férias mergulhar a Santo Antão com uma escola de mergulho que eu pertencia aqui no Porto. E estive em Santo Antão e vi que aquilo que eu estava a ver, o ecossistema marinho, era bastante rico. E então, quando comecei a procurar sobre artigos científicos sobre a fauna e sobre os ecossistemas marinhos em Santo Antão, e vi que na realidade não havia quase nada. E comecei a falar também, que eu sou uma pessoa muito social e que falo com toda a gente. Comecei a falar com os pescadores, com as pessoas muito ligadas ao mar, que me disseram que, vinham a ver um decréscimo da quantidade de peixe. E eu fiquei curiosa e comecei a reunir uma equipa de pessoas de todas as disciplinas para tentar responder à pergunta que na realidade os pescadores me fizeram. Esse projeto COAST é para ser desenvolvido durante quanto tempo? Há 3 anos e começou em abril de 2022. O tempo voa, não é? É verdade. O outro, o BAIT, começou este ano e é mais de capacitação. É para nós trazermos material que nós usamos no Oceano Profundo. Vamos ensinar a usar, mas o equipamento é para ficar em Cabo Verde para as universidades e as ONGs com quem eu colaboro, para o uso de toda a gente. Esse projeto COAST, já podemos falar em resultados preliminares? Sim, podemos, embora ainda não esteja nada publicado, mas obviamente que já temos resultados e derivado aos estudantes também que nós temos e às nossas observações. E nós fomos descobrindo, e também com o auxílio de um centro de mergulho, não é? Com quem eu comecei a mergulhar em Santo Antão, existem locais brutais de florestas de coral negro. E o coral negro nós temos que preservar, são os que nós chamamos de ecossistemas marinhos vulneráveis. E em Santo Antão, a partir de certa profundidade, existem estes ecossistemas muito especiais. E eu acho que este é um resultado que tem que ser escrito imediatamente e divulgado. Eu sei que em Santo Antão, principalmente na Baía do Tarrafal, Morro Branco e também quem vai para o Montrigo, existem estas florestas de coral negro, mas também na parte este de Santo Antão existem também a determinadas profundidades. Quando eu vou para a parte noroeste, que é um sistema onde a pesca não é tão intensa como na parte este da ilha, existem campos de gorgónias como eu nunca vi. O que é isso? É tudo coral, só que na parte este são os corais negros e nas outras têm várias tonalidades e dependem, são vários géneros. Os corais têm uma função? Para toda a gente, não é? Também estar informada, que muita gente pensa que são plantas
e não são. Corais são animais, são cnidários, que muitas das vezes vivem em simbiose com algas. E Santo Antão é rico em corais por todo lado. Obviamente são super importantes porque também servem não só para alimentar, não é? E fazer parte da simbiose de vários organismos, também podem ser locais de refúgio, porque depois há os recifes, são aqueles recifes de corais. Existe um ecossistema muito rico. Esta semana saiu um estudo, creio que em Londres, a estabelecer uma relação entre as alterações climáticas e uma espécie de esbranquecimento de corais. Sim, e em Santo Antão e também em outras ilhas, eu vi pela primeira vez em outubro, isto também ainda não está publicado, mas nós já estamos a tentar divulgar estes artigos. Nós verificamos o mesmo por todo o lado a diferentes profundidades na ilha de Santo Antão. O esbranqueamento é porque este coral vive em simbiose com uma alga, por exemplo, por causa das temperaturas estarem aumentadas. Por exemplo, em Santo Antão, quando eu estava lá com a minha equipa de Barcelona, as águas estavam a 28 graus, o que muito provavelmente já é uma temperatura super elevada para a alga. Então a alga morre e o coral, perde a cor. Esse outro projeto de formação, este aqui, COAST, tem financiamento da União Europeia? Exatamente, sim. É da União Europeia, foi dado pela União Europeia, mas é um projeto que o financiamento é dado por as várias entidades financiadoras de cada país. Por exemplo, em Portugal é a FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Depois nós temos o Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, porque entra também os Açores. Temos a Agência Estatal de Investigação na Espanha. Depois temos uma outra na Alemanha e uma outra na França. Por isso, ele é dado pela Biodiversa, que me candidatei, foi avaliado, mas depois todas estas entidades financiadoras se comprometeram a dar parte do financiamento. Então, e esse outro projeto, que é uma espécie de apêndice do COAST? Sim, exatamente. Como é que surge também? Sentiu a necessidade de estudos mais aprofundados? Sim, porque eu de formação, eu sou especializada em estudos de ecologia marinha, mas de mar profundo, do oceano profundo. E então eu estava habituada a usar os ROVs, aqueles robôs que vão aos 5.000 metros, aos 3.000 metros, submersíveis, os chamados landers, para estudar o oceano profundo, porque nós não conseguimos ir, nós próprios, a não ser com a ajuda de um submarino, não conseguimos ir ao mar profundo. E então surgiu uma ideia de começar a aplicar aquilo que nós temos no mar profundo também em Cabo Verde. E, por exemplo, o uso das dropcams vai fazer com que eu tenha muito menos tempo de mergulho. Eu posso estar lá embaixo 2 horas, 3 por dia. Ao passo que uma dropcam eu posso fazer transetos durante 12 horas, se eu quiser. Este não é um robô, é uma câmara que é presa pelo um cabo, que depois fica no barco, e depois tem uma câmara que é programada, em que nós podemos fazemos um transeto e podemos gravar durante um transeto, depois temos que estabelecer quantos quilómetros ou quantos metros, podemos gravar e ver o que é que existe lá em baixo, ou então fazemos fotografias e aí também fazemos a programação. Isto é um sistema. Ou seja, não mergulha, mas obtém o mesmo resultado. É mais ou menos isso, exato. E em termos de gestão de tempo, é melhor. Posso fazer este estudo durante muito mais tempo por dia. E este já está financiado? Os equipamentos já existem? É um projeto que é financiado por Inglaterra, que é o Darwin Initiatives, e pela primeira vez, porque no Biodiversa eu não consegui, quando me candidatei, não consegui ter entidades de Cabo Verde, como por exemplo as ONGs, as universidades, como entidades a receber o financiamento. Mas no BEIT, neste projeto de capacitação, já tenho. Por isso, eu já tenho, por exemplo, incluí a Biosfera, em São Vicente, a UTA, também em São Vicente, e a UNICEV em Santiago, porque estas câmaras propõem abranger Cabo Verde inteiro. Há pouco, quando falou das algas, dos corais, falta publicar. O que eu tenho mais ouvido é a dificuldade de publicação. É difícil publicar? Eu não acho que seja difícil. O que eu acho que é difícil é nós, como investigadores, nós somos obrigados a publicar, de modo a que o nosso currículo seja suficientemente bom para
que as entidades financiadoras vejam, não é, que a equipa de trabalho é boa. Agora, o que é difícil é o tempo que nós despendemos, não é, para fazer a publicação. Nós temos que pensar primeiro qual é a hipótese, não é, o objetivo do trabalho, temos que ir para o campo, temos que depois analisar os dados e só depois é que temos que, não é, escrever. Isso tudo leva muito tempo. Falou em investigação em mar alto, o Oceano Profundo. Há um tratado de mar alto recentemente aprovado que precisa entrar em vigor, mas deve ser ratificado. Esse tratado é importante? Super importante, quer a nível mundial, quer a nível de Cabo Verde. Especificando, Cabo Verde, não é, como sabe, está rodeado por mar. Tem uma zona económica exclusiva muito grande, não é? E é caracterizada por grandes profundidades, não é? E tem muitas montanhas submarinas. Tem também uma plataforma continental reduzida. Mas o sistema de fiscalização, tanto quanto eu sei, é um bocadinho precário. E a nível da ciência, não é? Há quase nenhum, tal como nas zonas costeiras, há quase nenhum dados científicos para o Oceano Profundo. Mas não é só em Cabo Verde. É a nível mundial, porque só mais ou menos 5% do Oceano Profundo é que é estudado, que é sabido. Então, ações de, por exemplo, de exploração, não é, podem ser nefastos, não só para Cabo Verde, não é, se falarmos especificamente para Cabo Verde, como para a nível mundial. Por isso, é preciso prevenir, não é? O governo, por exemplo, tem que ter muito cuidado com as possíveis colaborações, por exemplo, com empresas de exploração, não é? Porque neste momento as zonas costeiras que eu conheço estão um caos. A nível, por exemplo, da sobrepesca, da extração de recursos, não seria de todo recomendável que este caos também se alargasse até ao Oceano Profundo, não é? Cabo Verde eu sei que tem bastantes montanhas submarinas, e montanhas submarinas sabe-se também de outros estudos que são zonas de hotspot de biodiversidade. Por exemplo, eu fiz parte de um estudo na montanha submarina do Cadamosto, através de uma expedição científica que foi liderada por duas colegas minhas, a Coba e a Verla, mas também sabe-se, não é, a nível mundial, que existem estudos que comprovam mesmo isso, não é? Que são zonas de hotspot, são ricos em megafauna, em macroplásticos e, por exemplo, são super importantes na regulação das cadeias tróficas marinhas, não é? O governo deverá fazer, por exemplo, colaborações para promover a ciência, não é? Para que depois tenhamos ferramentas adequadas, não é? Para tomar decisões no futuro. Por exemplo, para criar, áreas de gestão especiais da pesca, ou então, nem quero falar na mineração, não é? Na extração de minério. O estudo que está a ser realizado em Santo Antão pode servir de exemplo para demonstrar que Cabo Verde sofre também das alterações climáticas e viabilizar o acesso a fundos para realizar estudos similares noutras ilhas? É esse, na realidade, um dos nossos objetivos é esse mesmo, é que o projeto Coast pretende, como já lhe disse, contribuir para a criação de orientações e estratégias, não é, prioritárias de conservação para os ecossistemas afetados. Ou seja, nós queremos saber se os diferentes ecossistemas que nós temos vindo a identificar em Santo Antão se estão afetados por exemplo, excesso de pesca, se estão afetados pelas alterações climáticas ou por uma outra coisa qualquer. E pretendemos, não é, recomendar essas orientações, as estratégias, de modo a alcançar metas de gestão eficientes, não é, localmente, em Santo Antão, mas também o nosso propósito é que Santo Antão sirva como um exemplo para que seja aplicado a outras ilhas de Cabo Verde e também, como eu disse anteriormente, a outros países africanos costeiros. É também meu intuito concorrer a um projeto Este projeto teve financiamento, mas não tem financiamento suficiente para se alargar ao mar profundo, porque uma das principais causas da percentagem de conhecimento no mar profundo é devido ao orçamento, não é? O financiamento para se estudar o mar profundo é muito diferente nas zonas costeiras. Eu pretendo escrever um projeto juntamente com parceiros, não é? Outros parceiros europeus, mas também de Cabo Verde, porque é possível,
e fazer um estudo mais alargado, mas tendo Santo Antão como um exemplo. Ou então, aquilo que eu queria era fazer não só em determinadas zonas costeiras, mas também em oceano profundo. Por causa vocês têm montanhas submarinas super ricas e eu gostaria imenso, não é, de comprovar e de provar que na realidade as montanhas que Cabo Verde tem, não é, na sua zona económica exclusiva, são hotspots de biodiversidade. Através deste financiamento poderemos ter navios de expedições científicas compostas por uma equipa científica alargada que dê para fazer esse estudo. Esse projeto, quando é que será apresentado? Vai ser submetido, se eu conseguir, em setembro. E nós saberemos os resultados depois em janeiro, fevereiro. Sabe melhor que eu que em junho há aquela conferência no Sal, não é? Sim, só que eu em junho eu vou estar pela primeira vez, vamos organizar o primeiro workshop com as partes interessadas em Santo Antão. Ou seja, nós vamos realizar um workshop com as pessoas mais importantes, não é? Os políticos, chamados os políticos, e da parte de tarde pretendemos fazer isso com os pescadores. À volta desse projeto Costo. Exatamente, de modo a que estas recomendações comecem a surgir e que sejam possíveis. Será no dia 5 de junho. É o que nós pretendemos fazer em Santo Antão. Estamos neste momento a começar a organizar. E eu posso lhe dizer, caso seria de todo o gosto, como pode imaginar. Teresa Amaro é bióloga, investigadora portuguesa, ela que lidera desde meados de 2022 o projeto de conservação dos ecossistemas marinhos em Santo Antão. Outro olhar.